Olá, meu irmão, minha irmã, muito bom estarmos juntos novamente. E nesse momento, a leitura que nós temos feito diante da nossa realidade é não apenas ficar de braços cruzados, mas a nossa grande missão é treinar os eleitos, é capacitar aqueles que professam Jesus como Senhor de suas vidas para cumprir a sua missão, fazer o ID. E nesse grande momento onde nós observamos que o Senhor tem feito a grande colheita em nosso meio, há também uma grande demanda que surgem homens capacitados para pastorear o rebanho do Senhor. E aí, no nosso grande contexto como igreja presbiteriana, entendemos que é o momento dos homens assumirem um papel de grande responsabilidade. Oficialato, se tornar um diácono, se tornar um presbítero em nossa comunidade. Isto é, a saúde da nossa comunidade, ela não é desorganizada, pelo contrário. A saúde da nossa comunidade, ela gera um crescimento saudável e, ao mesmo tempo, homens irão ser levantados e capacitados pelo nosso Deus. E aí a nossa grande missão nessa nova série é promover o encontro de homens fiéis. É fazer com que você, meu irmão, que arde e tem um coração nesse momento aquecido e movido pelo Espírito Santo a cumprir a grande missão na sua igreja. E nesse momento eu acredito e sonho tamanho que esse é o tempo de formação e crescimento de nossas igrejas, que eu quero estender esse abraço não somente a uma igreja, mas ao nosso presbitério, Presbitério Noroeste Caxiense. E aí a nossa missão é sonhar, nossa missão é obedecer, a nossa missão é de fato sermos responsáveis, não só apenas com o horário, mas com aquilo que o Senhor nos confiou. E a nossa responsabilidade inicia agora, como aqueles que capacitam, aqueles que treinam. E aí eu gostaria muito da sua atenção. Mas enquanto nós vamos começar o nosso estudo de hoje, eu gostaria que você compartilhasse. Gostaria que você pegasse aí o seu celular e compartilhasse na sua time, compartilhasse nos seus contatos. E aí seria interessante, porque quando todos nós entendermos que a grande formação ela gera um grande resultado, uma grande colheita. Enquanto a gente não entender isso, vamos trabalhar muito e produzir pouco. Não é porque a igreja foi tomada de ordem executiva, administrativa, uma ordem de crescimento humana. Mas é isso. Daqui a pouquinho eu vou provar para você. Quanto mais somos responsáveis por aquilo que o Senhor nos dá, quanto mais nós compreendemos a informação que o Senhor nos dá, melhor e maior a nossa colheita. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria que você, nesse momento, baixasse sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor, suplicando a sua misericórdia. Pai, obrigado por tudo quanto o Senhor tem movido. Os irmãos que estão aqui em volta, a visão e o entendimento que é necessário. E um momento do agir do Espírito Santo em capacitar os eleitos para o pastoreio do seu rebanho. Em tempos não só apenas de eleição de oficiais, mas em grande momento onde a igreja tem sido eficiente na proclamação do Evangelho e a colheita tem sido abundante. Se homens comprometidos não serem levantados pelo Senhor, mulheres não serem levantadas pelo Senhor, as ovelhas ficarão dispersas. Então, Pai, nesse momento que esse curso inicia para encontrar homens e mulheres, principalmente na nossa denominação, homens, diáconos e presbíteros comprometidos integralmente com a sua obra. Se o Senhor não for na nossa frente, nós suplicamos que fique por aqui, se encerre aqui. Mas se o Senhor for na nossa frente, eu creio que nós chegaremos em lugares que só o Senhor quer e sabe onde que sejamos levados pelo Senhor. Muito obrigado por esse momento. Que esses minutos possam ser de grande importância na vida da sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a nossa primeira aula. Nosso objetivo desse curso é encontrar homens e mulheres fiéis. E aí, querido, eu quero começar a dizer para você, esse é o tempo de formação.
Esse é o tempo onde o crescimento da igreja está sendo algo inevitável. Eu digo inevitável porque por mais vezes, por várias vezes, nós como homens achamos que a responsabilidade recai sobre nossos ombros e trabalhamos muito, e quando estamos cansados, temos uma tendência a trabalhar muito e errado e colher pouco. Mas esse é o tempo de crescimento que nunca se viu, onde a igreja só cumpre o papel, ela só chega, ela adora, ela simplesmente ora, a palavra é proclamada e as pessoas têm chegado, as pessoas estão chegando. Então, chega um momento que nós precisamos parar um pouquinho e refletir qual é a verdadeira capacidade que nós temos, dada pelo Senhor, para encontrar uma pessoa, para formar essa pessoa e dizer a ela: agora chegou a sua hora de você ir cumprir a sua missão. Então, esse tripé de você achar, de ganhar as pessoas, de você formar elas e enviar elas, na verdade agora é o que vai resumir todo o nosso curso. E aí que é interessante você primeiro olhar para as escrituras e entender o que as escrituras falam. Será que tudo que eu estou dizendo para você, isso procede ou é apenas um desejo do coração? Será que é apenas o desejo do Gabriel, que é os meus amigos, a minha parentela, talvez uma pessoa distante que está assistindo essa aula, quando assistir, será que só eu desejo isso, que ela seja salva, que ela seja treinada e que ela seja benção? Não, é meu, é o seu, é o nosso sonho de ver não só os nossos salvos, até os nossos inimigos salvos para a glória do nosso Senhor. Então, é por isso que eu apelo nesse momento, para que você tenha cuidado e muito carinho. Eu quero convidar você, abra lá em Mateus capítulo 13, nós vamos estar meditando na parábola do semeador. Essa parábola ela é poderosa. E precisamos compreender que essa parábola ela não está ali por obra do acaso, ou por autor, ou porque os autores dos evangelhos combinaram e puseram, cada um do seu jeito. Essa parábola, ela existe, ela existiu, porque o Senhor Jesus, ele reúne todos os seus discípulos para informar, à medida como nós recebemos e compreendemos o ensino dele, a sua palavra fará toda a diferença na vida da igreja. Já abriu? Mateus capítulo 13. Eu quero ler com você nesse momento do 1 ao 23, mas nós vamos estar fazendo algumas pausas. Diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra partiu, caiu, e em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outro, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, 60 e a 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Querido, nesse momento Jesus embarca, né, num barco para ser menos pressionado, para que naquele momento, de fato, menos pessoas ouvissem o que ele tinha para falar. De forma bem específica, naquele momento, aqueles homens eleitos por ele, escolhidos por ele, precisavam compreender a sua missão, o seu trabalho dia após dia. E aí então, nada melhor do que falar em parábolas. Nada melhor do que ele falar numa linguagem de que apenas aqueles que já o conhecem entenderia. Aqueles que já têm a visão da necessidade, da realidade, entendem melhor as parábolas. Parábolas não é apenas invenção, não é uma ficção, não é uma fantasia, mas é de fato algo contado para explicar uma realidade.
sabe? Você cria ali naquele momento, você cria uma história, um enredo, mas para que aquela realidade seja de fato compreendida pelo ouvinte dessa mensagem. E aí, aqueles que estão na escuridão são trazidos para a luz. Aqueles que precisavam de resposta obtêm a sua resposta, e aqueles que precisavam de ouvir de forma clara a resposta de Cristo naquele momento ouviram, então são seus discípulos. A parábola do semeador é muito clara. A semente plantada é a palavra de Deus. O semeador é o próprio Jesus, por si ou pelos seus ministros. E aí é interessante que ele prega a uma multidão, ele convida uma multidão a semear grão. E aí a gente não sabe, querido, qual semente, ou quantas sementes irão germinar, dão frutos adequados. E aí temos uma grande tendência a olhar o resultado e qualificar o trabalho como bom, péssimo ou ruim. E nesse momento, Jesus, sem que exista, sabe, uma pergunta, Jesus já dá logo todos os pontos certos, ele não deixa nada solto, ele amarra todos os pontos nesse momento, porque ele começa a mostrar aos seus discípulos a forma, o que acontece no coração dos homens é que traz a realidade. Não é a palavra em si, mas é como aquele coração recebe. E aí, nesse momento, ele descreve 4 possibilidades. E essas 4 possibilidades são, de fato, realidade. São possíveis. Todas aquelas que caem pelo caminho, aquela que cai no solo rochoso, aquela que cai entre os espinhos, essas são as realidades mais possíveis de acontecer. Quando então estamos envolvidos com as coisas terrenas, quando nossos corações estão enraizados naquilo que nós chamamos de terra, de mundo. Mas aquela possibilidade, há 25% de uma possibilidade de cair um coração que compreende o que está sendo dito, o que está sendo desafiado. E esse coração aceita e obedece e cumpre. E aí então começamos a compreender que grande boa parte dos ouvintes tem a grande capacidade de negligenciar. Grande boa parte das sementes que são lançadas serão destruídas. Grande boa parte do trabalho que realizamos será pelo inimigo de nossas almas paralisadas. Mas aquelas que grande pequena parte feita será pelo Senhor de uma forma, sabe, extraordinariamente multiplicada. É por isso que nós precisamos ter a grande ideia na cabeça, que não é a quantidade do que nós fazemos, mas é aquela qualidade que as pessoas recebem aquilo que a palavra diz. Então, a forma que eu recebo a ordem de Deus, a forma como eu, eu reajo com a ação de Deus faz toda a diferença na hora da colheita bendita, na hora da produção. É por isso que eu digo que essa série, como encontrar pessoas especiais, fiéis, não é apenas, sabe, na capacidade dela. Às vezes, nós pastores temos na nossa membresia doutores, homens com PhDs, juízes, médicos, mas se aqueles corações não forem corações que compreendem a palavra do Senhor, o Evangelho na sua vida, nós passaremos sufoco. E às vezes podemos ter uma igreja beira de uma comunidade, com pessoas extremamente com dificuldade de leitura, mas se os seus corações tiverem, sabe, vontade de fazer a vontade de Deus, compreender o que Deus quer para a sua vida e o que Ele quer fazer através da sua vida, podemos ir muito mais longe. Então, aí nesse momento, essa parábola é democrática, ela
ela traz uma questão democrática. Não é a quantidade de dinheiro da sua igreja, não é a quantidade de pessoas na sua igreja, não é a quantidade, sabe, de coisas favoráveis, mas é como está o coração daqueles que desejam executar o trabalho na obra do Senhor. Por isso, eu inicio, querido. Por isso que nesse momento, esse curso, essa primeira aula, para a gente chocar as hipocrisias. Como é um terreno perigoso. Nós costumamos ter um começo, sabe, de uma vida cristã muito animada, demonstração, sabe, da profissão de fé, demonstração do conhecimento teológico, uma demonstração de voluntariedade. Mas ao longo do tempo parece que o coração vai adoecendo, o coração vai desprezando a voz do Senhor, e aí nós começamos a endurecer os nossos corações. E aí, aquilo que era para prosperar 100, 60, 30, começa a minguar. Começamos a viver do passado. Começamos a viver, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fazia aquilo, mas você não consegue enxergar que o seu coração, talvez ele é pedregoso, talvez o seu coração, sabe, é aberto demais e qualquer coisa rouba aquela semente. Talvez você está tão alegre com o mundo, com as suas paixões, com os seus sonhos, que você não tem tempo e nem vontade de cumprir aquilo que o Senhor chamou você para fazer. E aí, meus irmãos, é necessário que nós façamos do nosso ministério uma terra boa, uma terra que com todo o esforço do mundo, com toda a dedicação do mundo para nos apreender ou nos limitar, tenhamos a capacidade de olhar e fazer que, antes de mais nada, antes de cumprir o que nós queremos ou sonhamos, temos a grande responsabilidade de cumprir o que Deus nos chamou para fazer e com grande alegria. Por isso, eu quero convidar você a voltar novamente os seus olhos para o que o livro de Mateus está dizendo. Diz assim, a partir do verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até que tem, lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver que vedes, e não viram, e ouvir que ouves, e não ouviram. Atendei vós a parábola do semeador. E todos que ouvem a parábola do reino não compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E este frutificará, esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. É o momento de nós olharmos para a nossa igreja. Olharmos
e abrir mão de todas as nossas paixões, de todas as nossas vaidades, tudo aquilo que nós achamos que é importante, reconhecimento humano, aplausos, e focarmos naquilo que o Senhor nos chamou para fazer e que Ele deseja fazer através de nós. É nesse momento que se distingue o cristão verdadeiro do hipócrita. Cristo não diz que a boa terra não tenha pedras e espinhos, senão que nada pode impedir que dê fruto. Todos não são iguais. Devemos apontar mais para o alto para dar mais frutos. O sentido do ouvido não pode ser melhor usado para que ouvir a palavra de Deus. Olhemos-nos a nós mesmos para que saibamos que classe de ouvinte nós somos. Meus irmãos, é um tempo de despertamento. A igreja tem sido despertada para realizar. Você, homem, você não pode achar que as suas dores, as suas dificuldades, sabe, limitam você, que talvez você não tenha um estudo. É nesse momento que a dureza, a hipocrisia, o cinismo paralisa a sua vida, meu irmão. É isso que o diabo está tentando fazer no coração dos nossos homens. Paralisar, impedir, até matar. Mas chegou o tempo, o Espírito Santo do Senhor está nos incomodando. O Espírito Santo está, de uma certa forma, despertando. E agora chegou o momento da capacitação. Eu sei que talvez, meus irmãos, você tem sonhado com muitas outras coisas. Talvez você seja uma pessoa muito exigente, sabe? Você acha que para ser presbítero, diácono, você tem que estar vivendo um outro momento da sua vida. Eu tenho nesse momento as palavras certas. Você precisa confiar no Senhor. Parar de ser ouvinte e se tornar um verdadeiro praticante dos ensinos, porque senão o amor ao mundo irá te sufocar. O amor às paixões, às realizações irá conseguir, sabe, te matar, te paralisar. E aí, no final das contas, meu irmão, você não fez nada. No final de tudo, sabe o que vai acontecer? Poxa, eu queria ter mais tempo para fazer tudo, Senhor. Por favor, me ajuda. E não vai ter tempo mais para nada, meu irmão. Hoje, eu como pastor de uma igreja local, meu sonho é ter diáconos que não só abrem igreja, diáconos que visitam, que sentem a necessidade do rebanho. Meu sonho não é ter apenas presbíteros que só fazem reunião do conselho, mas presbíteros que sabem ensinar, que sabem discipular, que têm o prazer de cuidar das ovelhas. E isso eu falo para você que ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. Você precisa estar aquilo que Jesus acaba de falar. Se você não tiver o coração aberto com o interesse de compreender, você não aprende. Então, não estou falando de déficit de atenção, não estou falando de QI, eu estou falando assim, você tem o coração aberto? Você quer compreender o reino de Deus na prática? Então venha comigo. E aí hoje eu tenho alguns conselhos para você. E aí, na verdade, tudo começa quando nós mudamos nossos hábitos. E aí eu tenho uns conselhos de que alguns hábitos precisam ser mudados. Alguns hábitos podem ser colocados em prática, mesmo ainda você não sendo um servo eleito e ordenado. Alguns práticos, talvez você sendo fiel ao que eu estou te ensinando nesse momento, dará à igreja a confirmação que ela tanto precisa do seu chamado. E aí é necessário, querido, você aplicar tudo que você irá aprender conosco por esse tempo. E aí vamos ter o privilégio, não só o pastor Gabriel, mas de alguns outros pastores, estarem passando por nós a dar uma pincelada no trabalho, na parte teórica. E em breve gostaria também de ter alguns irmãos que podem compartilhar na prática a fidelidade de servir o Senhor no seu serviço diaconal e no seu serviço como presbítero.
E aí eu tenho um conselho para você: inclua hábitos bons, sabe? Algo é algo, hábito é aquilo que você faz com frequência. É aquilo que você não abre mão de fazer. É uma disposição duradoura. É aquilo que você faz com repetição, sabe? E aí é interessante, é tão bom você repetir coisas boas, que entra já com frequência e você não faz com dificuldade, sem esforço. Hábito é tudo isso, sabe? Não é apenas você achar que tem que se esforçar. E aí aquilo que eu vou falar para você hoje, você só vai ter dificuldade talvez na primeira, ou na segunda, na terceira. Mas a partir da quinta vez, você vai ver que aquilo já vai sair com mais naturalidade. Primeiro conselho para você, crie o hábito de sonhar. Eu tenho um pedido ao Senhor que coloque homens hoje na nossa comunidade que gostem de sonhar. Pessoas que têm um sonho, sabe? Que quer acompanhar todos os degraus do ministério da nossa igreja. Sabe lá se hoje talvez um diácono que eu tenho, e aí ele se dedique, ele cresça, sabe, já vai ao seminário, quem sabe? Quantas pessoas começam, sabe, sem ser ordenados, sem ser eleitos pela igreja, já fazem sem ter a nomeação. E aí se encaram com o ministério pastoral, ou torna-se um plantador de igreja, torna-se um missionário. E então, é fazendo um arroz com feijão, fazendo o básico na sua casa, na sua igreja, você fará toda a diferença. Você tem que ter sonho para multiplicar. O líder, sabe, até de pequenos grupos ou da sociedade interna, se ele não tiver sonho de crescer, de multiplicar, ele está fadado a entregar no próximo ano a sua sociedade em negativo, em decréscimo. Sonhar nos ajuda a realizar nossas tarefas. Então esse é o meu conselho. O meu segundo conselho para você, do segundo hábito, ore. A oração é a atividade mais importante do ministério. Intimidade com Deus não é só falar com Deus, mas parar para ouvir o Senhor. Líderes consideram a oração um auxílio inegociável. Não tem como você ser um pastor, um presbítero que não ore, um diácono que não ore, é impossível. A igreja não é uma empresa, meu irmão. A igreja é o corpo de Cristo. Líderes separam um tempo na sua agenda para orar diariamente. E reconhece as suas prioridades através da oração. Meu terceiro conselho para você hoje é: crie o hábito de convite, de convidar pessoas. Sabe? Sempre esteja convidando pessoas para te ouvir, convidando pessoas a ir na sua igreja, pessoas para conhecer o seu ministério, pessoas para entender o que Deus está fazendo através da sua vida. Sabe, é interessante quando você cria o hábito de convidar pessoas. Você nunca vai estar sozinho. Um dos piores erros de toda liderança é andar solitário. É não ter ninguém ao seu lado. É achar que sozinho, é achar que não existe amigo, é achar que não pode confiar em ninguém. Ele acha que todo mundo deve confiar nele, mas nem sempre ele confia. E aí, convidar alguém, estar sempre andando com alguém, é muito importante. Crie esse hábito, porque você vai multiplicar o seu ministério, sabe? Diácono, não seja aquele que abre a igreja e fecha a igreja sozinho. Pega um irmão, um jovem, dá ele, sabe? Aquele irmão que vocês têm confiança, dá ele a responsabilidade de abrir a igreja, em vez de você chegar mais cedo, mesmo que você chegue e fique olhando lá de longe, você vê que ele tem um compromisso de abrir. Ele vai lá, abre a igreja, assume a responsabilidade. Então pense nisso. O quarto conselho para você, sabe? Esteja sempre em contato com as pessoas. Um presbítero desavisado é a pior coisa que tem. Ele nunca sabe o que está acontecendo na igreja. Mas ao manter contato com as pessoas, você sabe o que as pessoas estão passando. Não seja um desavisado. Onde as pessoas já te pegam de surpresa. É a pior coisa que tem. É o que mais mata ministério, é um líder desavisado, desatento. Então, quando você cria contato, você está certificando que as pessoas em sua volta têm uma porta aberta para interagir com você, para chorar, para fazer talvez até uma reclamação, mas também farão também um elogio.
É interessante você criar isso, uma constância, um contato direto com as pessoas. Meu irmão, o meu quinto conselho para você, crie o hábito de preparar. Não deixa para fazer nada em cima da hora. Ande preparado para tudo. Um bom diácono preparado, ele não chega lá, sabe? Ele está sempre andando na linha, ele sempre está pronto para uma emergência, ele não chega em cima do horário, ele não é apenas aquele oficial que só vai domingo na igreja. Mas é aquele que está segunda na igreja, é aquele que passa do trabalho, para um pouquinho lá, abre a igreja para orar com Deus, é aquele que visita a igreja durante a semana, está com uma lâmpada quebrada, está com alguma coisa para consertar. O presbítero é a mesma coisa. Um presbítero preparado e um diácono preparado, nós temos uma igreja sempre protegida. Então, essa supervisão, quando ela é feita com uma forma eficaz, sabe, os cultos sempre serão prazerosos. Mas a pior coisa é quando alguém sempre deixa para a última hora e sempre é pego de surpresa. Isso é horrível. Você vai desperdiçar tempo das pessoas e o seu próprio tempo. Então, faça os momentos valer a pena. Se é a água lá no púlpito, ou se é a irmãzinha que não foi no culto à noite, chega na segunda, minha irmã, o que houve com você? Meu sexto conselho para você hoje, meu irmão, é crie o hábito de mentorear alguém, sabe? Seja um presbítero que está sempre formando outro presbítero. Seja sempre um diácono que está formando um outro diácono. Se é aquele diácono que tem uma dificuldade, encoste nele, cative ele. Se um presbítero que foi eleito ainda está inexperiente, você que é mais antigo, ensine a coisa boa, ensine, sabe, aquilo que vai fazer aquele irmão novo frutificar. Não deixa ele quebrar a cara, não empurra ele porque você não teve quem te mentoreasse, mas seja o mentor que aquela pessoa precisa. E o meu conselho para você, meu irmão, quando nós entendemos a importância de mentorear, você vai começar a compreender que o conselho nunca vai estar despedaçado. Já observou, nos últimos 10 anos, quantos conselhos foram dissolvidos? Quantas igrejas foram rachadas? Quantas igrejas que o pastor faz multifunção e menos aquela que lhe cabe, né? Aquela que lhe é mais cobrado? Então pense nisso. 7. Mantenha a comunhão na sua igreja. Nunca coloque um irmão contra o outro. Fuja de toda aparência. Se tem de resolver, pega um irmão, bota um de frente com o outro. Mas cria comunhão. Esse negócio de fazer partidarismo, esse negócio de dividir para conquistar, isso é do diabo, meu irmão. Então, cuidado com isso. E aí, o oitavo hábito. Crie o hábito de crescer. Crie o hábito de multiplicar. Se nesses 5 anos que você está encerrando, ou se você parar para fazer um balancete, se o teu ministério só foi para dividir, algo de errado está acontecendo. E o meu conselho para você, assuma o ministério para trazer ele para um nível de crescimento. Não aceite derrota. Não aceite divisão. Não aceite perda. Que isso, pastor? É teologia triunfalista determinando? Não. O Senhor lhe deu hoje, nesse dia, uma ordem para frutificar. Basta você abrir o seu coração e compreender o que está sendo dito. Obedeça a voz do Senhor. Seja sincero. Engraçado que às vezes as pessoas chegam mansinhas, elas chegam calminhas, elas chegam tão boazinhas, elas chegam, sabe, como uma ovelha tão poderosa, uma ovelha tão doce. Mas é algo acontecer de ruim, é algo acontecer
que ela já vai começar a se amargurar. Não deixe isso acontecer na sua vida. A igreja do Senhor não merece a sua amargura. A igreja não merece a sua tristeza. A igreja não merece a sua falta de cuidado, a sua falta de comunhão. Você já viu pessoas que são presbíteros e diáconos na igreja que não têm comunhão com os irmãos? Difícil. Difícil. Ele só entra na igreja e sai e não tem função, não tem utilidade nisso. Então, nessa primeira aula, eu quero desafiar você a orar por esses 8 hábitos. O hábito de você sonhar, o hábito de você ter a oração como instrumento, você ter a capacidade de convidar as pessoas, de manter contato com as pessoas, de ter um preparo, de você ser mentor de alguém, ter comunhão com alguém e desejar o crescimento. Busque isso para o seu ministério. Viva isso no seu ministério. Ninguém tem o direito de roubar isso de você. Ninguém tem o direito de roubar isso de você. E aí, eu encerro dizendo: qual o melhor plano, pastor, para ser um bom presbítero e um bom diácono? Use aquele que você sabe usar. O melhor plano é aquele que você sabe usar. Então, se você é uma pessoa humana, se hoje você não é um cara que conhece toda a teologia da igreja, se você não é um cara que sabe que conhece tudo, sabe que você use aquilo que você tem de melhor. E peça ao Espírito Santo te conduza a um momento de crescimento. Quero orar por você novamente e dizer muito obrigado. Que essa primeira aula possa fazer sentido para você. Que o Senhor nos permita, nesse momento de semeadura, colher homens e mulheres comprometidos e fiéis à obra dele. Pai, em nome de Jesus, que haja alegria no coração dos teus servos, que sejam abertos pelo Senhor e compreendam o seu papel e a sua missão nessa igreja. Faça essa igreja crescer. Faça as pessoas terem um contato, um convite. As pessoas estarem sempre preparadas. Ter a comunhão. Terem, Senhor, a mentoria de um com o outro. Quem acaba de chegar na igreja ser abraçado por aqueles que estavam mais tempo. Que o nosso presbitério cresça, Senhor. Que as nossas igrejas cresçam. Para a honra e a glória do teu santo nome. Como eu desejo ver a frutificação em nossa comunidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado pela sua companhia. Até logo. Até semana que vem, na próxima aula. Deus vos abençoe. Graça e paz.